Artigo em destaque. O nosso artigo em destaque de hoje é: como pacificar nossas guerras internas? O assunto escolhido para esta reflexão é sem dúvida alguma impactante, podendo ocasionar algum tipo de estranhamento. Alguns poderão se perguntar: por que um espaço que versa sobre espiritualidade traria em discussão um assunto desta natureza? E nós responderemos que a razão se dá porque falar de espiritualidade é, de fato, falar da realidade, e os conflitos internos são uma constatação presente na humanidade. Sabe-se que o vocábulo guerra tem origem germânica, vem da palavra verra, cujo significado inicial não era o de conflito belicoso e cruel, mas estudos. Ao analisar as causas dos conflitos, sobretudo no que se refere aos conflitos internos, vemos que eles se apoiam na ideia de discordância. É uma realidade indiscutível que os seres humanos estabelecem internamente planos e projetos para suas vidas. Todos têm o ideal a ser realizado. Consciente ou inconscientemente, aspiram a algo, projetam situações. Entretanto, quando ocorre distonia, ou seja, contradição entre o discurso interno e a prática externa, a frustração se estabelece. Nesse sentido, o paradoxo é constrangedor a quem o experimenta e suas consequências são angustiantes e dolorosas. Eis, diante de nós, a raiz do conflito pessoal. Por um lado, a pessoa sente a necessidade de exprimir-se com liberdade, intenciona atuar de determinada forma, mas, ao mesmo tempo, encontra barreiras que, não raro, são erguidas por ela mesma, impossibilitando-a de agir de acordo com o que intencionava. Estilos de vida desarmônicos e tensos também podem ter início na infância, quando a criança é sobrecarregada emocionalmente por seus responsáveis e se torna incapaz de exprimir adequadamente o que está sentindo. A ausência de transparência no diálogo interno, isto é, a falta de sinceridade para consigo mesmo, produz uma personalidade instável e, por conseguinte, pusilânime. Poderíamos citar um sem número de fatores que geram ou ampliam os conflitos internos, quais sejam as frustrações afetivas, a convivência familiar traumática, a inveja, a maledicência, a ociosidade, a melancolia, as más companhias, o impulso à transferência de responsabilidade, entre outros. Entretanto, o que queremos ressaltar é que, sejam quais forem as causas geradoras dos conflitos, todos possuem atributos e faculdades espirituais latentes para superá-las. O conjunto de causas que leva o ser humano à instabilidade emocional e à deflagração de quadros angustiantes representa terreno fértil para o florescimento de fantasias e tabus, na busca irrefletida por receitas prontas que resolvam seu problema. A pessoa fixa na pseudo-ideia de má sorte e tenta soluções as mais disparatadas, terminando por descambar para o desequilíbrio psíquico e para os transtornos psicóticos de toda ordem, cujos efeitos desagradáveis já mencionamos de passagem nas considerações iniciais. O ponto de partida do pensamento espiritualista sobre a questão dos conflitos internos repousa na clara constatação de que, pelo fato de ser racional, o ser humano é soberanamente livre para decidir sobre seus atos. Nesse sentido, seu equilíbrio interior depende do exercício da força de vontade, caracterizada por seu dinamismo interno, e não de elementos ou rituais externos. A liberdade é uma faculdade espiritual e não uma finalidade em si. Portanto, deve ser usada criteriosamente. O uso adequado do livre-arbítrio torna a caminhada humana mais nobre e digna, ensejando descobertas auspiciosas que se dão de forma espontânea, nunca impostas. A contemporaneidade é marcada por um momento de rápidas e intensas transformações, por um anseio contínuo de novidades. Por outro lado, manifesta seu descrédito em propostas de perfil mais conservador. Na visão delineada, as orientações mais tradicionais podem soar ultrapassadas e obsoletas. Todavia,
os modernos avanços tecnológicos, bem como as conquistas científicas nos mais diversos campos, não conseguiram pôr fim aos conflitos humanos, quer em âmbito interno, quer na esfera das relações intersubjetivas. E por que isso acontece? Precisamente porque o aparato científico, cujo paradigma é empírico, não leva em consideração em suas análises a realidade espiritual. É imperioso compreender que negar a espiritualidade não significa ser mais objetivo cientificamente, mais intelectualizado ou coisa que o valha. Muitíssimo pelo contrário, revela simplesmente um preconceito que exclui de antemão a possibilidade de uma dimensão da realidade, a qual, diga-se de passagem, é a mais importante, precisamente por ser ela o suporte de todas as outras realizações. Na questão dos conflitos internos, não se pode alimentar o pensamento ingênuo de que eles se resolverão tão somente por uma causa externa. A convicção de que no campo subjetivo tudo depende de nós, da qualidade de nossos sentimentos e pensamentos, de nossa atitude perante a vida, imprime um impulso ao compromisso de conquista da paz interior, na consciência de que ela não pode existir sem o cumprimento de deveres, sem critérios morais elevados e sem amor próprio. Reafirmamos que não teria propósito a vida se ela não tivesse uma finalidade superior. A ideia ilusória de que a vida física abarca tudo produz terríveis conflitos. Confiando integralmente no mundo físico, cuja fragilidade é evidente, o ser humano enfraquecido pelo desencanto próprio das imposições materiais vivencia o esvaziamento de seus referenciais e ideais. Nunca é demais ressaltar que força e matéria compõem a realidade como um todo, como enfatiza o racionalismo cristão. Essas duas dimensões não podem ser consideradas antagônicas, tampouco separadas, pois daí resultaria o perigo do dualismo e o equívoco do maniqueísmo, com suas consequências não somente a nível emocional, mas também afetivo, intelectual, mental e, sobretudo, espiritual. Força e matéria são duas realidades que não se excluem, mas se entrelaçam. Precisamente por esse fato, seus estudos e pesquisas devem ser desenvolvidos em harmonia. Aqueles que de algum modo ampliam o sentido espiritualista na apreciação dos fatos desenvolvem a autocompreensão, sem aceitar as pretensiosas sínteses simplistas que reduzem a realidade ao que pode ser percebido pelos sentidos físicos. O ser humano maduro psiquicamente é consciente de seu valor e age de acordo com seus ideais, não se orientando pela perspectiva alheia, tampouco por amarras emocionais que impeçam o progresso moral. Somente o esclarecimento espiritual e a consequente prática do bem podem transformar positivamente o ser humano. Essa transformação, por seu turno, não significa supressão da dimensão material, pois ela é importante para a manifestação dos valores espirituais. À medida que o ser humano desenvolve sua força interior e se esclarece sobre sua composição astral e física, as guerras internas cedem lugar a batalhas de outra natureza. Referimos-nos agora às lutas que o espírito trava contra seus impulsos agressivos e suas tendências inadequadas. Essas lutas devem ser conscientes e conduzidas inteligentemente, pois ao invés de produzir sofrimentos, suavizam-nos, isso quando não os eliminam. Cumpre, portanto, assinalar a existência de uma profunda diferenciação entre as chamadas guerras internas, fruto do desconhecimento da vida em seu aspecto mais abrangente, e as lutas que todos nós temos a obrigação de travar contra nossas imperfeições. Quanto mais elevados são os ideais, maiores são as dificuldades. Sejamos fortes. Muito obrigado. Este e outros artigos podem ser acessados em nosso portal www.arrazão.org, em área exclusiva para assinantes.